Você que vem de uma base muito forte de jornalismo e o seu trabalho no Meteoro reflete muito disso, né? Os mini documentários, as matérias. A gente vive... A gente vive não, né? Pô, eu vou falar a gente vive não, porque quando eu me formei em jornalismo, o jornalismo já estava em crise. Eu lembro de entrar em redação com o jornalismo já em crise. Meus amigos que trabalhavam na Abril eram demitidos toda semana. Eu adorava o esquema da Abril, que a Abril demitia pra contratar. Pô, era maravilhoso. Os caras demitiam pra não virar regime de trabalhista e você ficava um mês de freela e te contratavam depois de um mês pra você poder voltar. Era uma loucura, né? Redações fecharam, vagas diminuíram. Apesar de a gente ter mais conteúdo na internet hoje, a qualidade caiu muito, a cobrança aumentou bastante. E ontem, no podcast que eu gravei com o Regis Tadeu, ele falou de uma parada que eu achei muito importante e achei até coincidência gravar com você no dia seguinte, que ele tava falando sobre o jornalismo copia e cola também, né? Você vai para alguns grandes portais, alguns veículos, o esforço dos jornalistas é simplesmente copiar o release e colar o release. Pode crer. Como é que você vê esse momento do jornalismo no Brasil hoje? Cara, me veio à mente agora um texto assim, que é fundamental para isso, ou foi fundamental para entender essas questões para mim, que é de uns 10 anos atrás. A revista da SPM, que é a escola aqui de comunicação e tal, ela traz um texto do Knight Center for Journalism, que é os gringos fodão lá para pensar comunicação. E aí são vários autores, eu obviamente não vou lembrar o nome deles, mas tem uma conclusão meio de bicho grilo nesse texto. Que é sobre o Facebook, que é a plataforma que estava emergindo naquele momento. E essa pergunta é muito foda. O Facebook tem um newsfeed, né? News. Então o Facebook, da maneira como ele está estruturado, ele é uma plataforma jornalística, já que ele oferece um newsfeed. E aí eu instintivamente diria, não, tá louco. Jornalismo é o que eu faço, é o que eu apuro, né? Mas a conclusão do texto é que a resposta não é nem sim nem não, aí que vem a parte de bicho grilice. Eles desenterram um conceito do budismo que é mu, que nem da vaca, mu, que é que é uma expressão que não significa sim, não significa não, significa que o fato dessa pergunta existir muda todo o contexto e as condições do sim e do não. Ou seja, é porque o Facebook existe e tem uma newsfeed que a definição de jornalismo não vale mais. Então não dá para definir se aquilo é jornalismo ou não. Isso é uma conclusão até engraçada sobre como as coisas influenciam umas às outras. Então o Facebook se estrutura daquela maneira, com um feed, porque o jornalismo se estruturava dessa forma antes dele. E o modelo que a plataforma conhecia para a gente dialogar socialmente é inspirado, parcialmente ao menos, num modelo jornalístico, né? Só que ao mesmo tempo, o jornalismo pré-existente agora vê existir o Facebook e algumas de suas características dentro do Facebook e se vê impactado pelo Facebook novamente. Aí esse jornalismo tem que mudar. E quando esse jornalismo muda, o Facebook vai se readaptar para incorporar aquela prática dentro dele. E a conclusão disso tudo é a mais aterrorizante para você e para mim. Não há estabilidade à vista. Até me cuspi aqui, ó. Tô soltando mais perdigoto que o Adrilles no Congresso Conservador. Meu amigo, não adianta. Você vai falar de regular mídias sociais hoje, chega a inteligência artificial amanhã para mexer com o mundo do trabalho, né, de maneira arrebatadora. Terminou de mexer nisso, já está vindo outras tecnologias. Talvez a impressão 3D. Não sei. E vai precisar ser regulada porque vai mexer de maneira, né, brutal com a sociedade. Essa mistura me interessa muito, cara. Cultura, tecnologia e comunicação, sabe? Esse é o meu interesse, assim. Só que é o material das minhas dúvidas, né? Porque se não há estabilidade à vista, se tudo está mudando muito rápido, a gente não sabe onde e quando vai parar de mudar, esse é o ponto, né? Ninguém pode saber muita coisa agora. A minha percepção que eu tive quando eu me formei, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu me formei em jornalismo, eu já era efetivado na área. E eu tinha uma aula de jornalismo digital com um professor que claramente não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Então eu achava muito louco. Tipo, o professor falava coisa, eu falava assim, eu me olhava, não é bem isso, sabe? Tipo, o cara não sabia o que era um feed. Uma vez eu citei a palavra, isso eu me formei em 2009, eu me formei em 2010. Eu lembro de falar a palavra podcast e o professor ficar
ficar estupefato, ficar se sentindo diante de uma novidade, ficar se perguntando que geração é essa? O mundo acabou. Por que Cadê meu rádio? Não, lembra, por que alguém vai ouvir áudio na internet se tem um rádio? Esse tipo... Por que eu vou ouvir o rádio se eu posso ouvir a internet? Acho que você sabe, a ordem é diferente. E eu lembro de ver isso, de como, principalmente o pessoal no meio mais acadêmico, principalmente, olhar pro Grupo Abril, o próprio Grupo Globo, eu vejo que eles viram essas mudanças vindo e eles ficaram sentados esperando para ver no que ia dar. Então vamos ver o que vai pegar. E a Globo deu sorte, porque a Globo é enorme, mas outros, por exemplo, como a Abril, não conseguiu correr atrás não conseguiram absorver o impacto, né? É verdade. E parece que toda a instituição jornalismo, pensando aí desde a sua ponta mais alta da Torre de Marfim até a gente que está fazendo apuração no dia a dia na rua, ficou esperando, vamos ver o que vai dar? E subestimamos o poder que teria vir as redes sociais. A gente viu o Orkut e foi ok. Viu o começo do Facebook? Tá legal. E parece que no meio do caminho veio Facebook, Instagram, TikTok, blá, 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 e agora você vê essas coisas já sendo mais incorporadas nas redações, né? Me faz lembrar do meu passado, né? Na CBN lá em Curitiba, eu fazia um programa que era o CBN Debate. Todo sábado, 4 especialistas da comunidade local debatendo um tema importantíssimo para o nosso momento histórico e para o nosso lugar. Eu amava esses programas. Edson, daí eu ficava sentado aqui e tal, e uma vez estava eu rodeado por 4 psicólogas ensinando pais a lidar com seus filhos e seus computadores. Computadores na época, Edson, você lembra? Eram caixas cinzentas enormes. Né? Com capinha, né? Com capinha de tricô. E as psicólogas lá estavam debatendo o uso daquilo e a privacidade que a criança pode ou não deve ter com aquilo. E eu lembro de ouvir, assim, certas coisas assim que na época faziam sentido, mas que transpostas para hoje seriam grandes bobagens, assim, tipo, no futuro... Além do computador no quarto, a gente vai ter que colocar uma câmera para ver o que a criança está fazendo no computador, porque o computador agora é um móvel da casa, veio para ficar. No futuro, toda a casa vai ter... Não tem a sala de televisão? Tem a sala de televisão. Vai ter a sala do computador. Então ela estava apostando num mundo com um computador gigantesco e estava dando soluções para esse mundo que se apresentava, entendeu? Com aquela tecnologia ali. E eu acho que é isso. A gente imagina o futuro com os recursos do presente. A gente imagina o passado com os recursos do presente. Quando são realidades e contextos super distintos, né, cara? Então eu lembro desse conselho, eu lembro dessa ideia, assim, a preocupação com o computador no quarto. O que ela... E passou despercebido para ela, né? A ideia da tecnologia se miniaturizar. E a lição que fica para mim disso é o viés, né? Como o viés da gente, como a especialidade da gente, como a tentativa da gente de enquadrar o mundo no pouco que a gente conhece sobre ele faz a gente parecer ridículo. Porque ela estava falando da especialidade dela, da psicologia, do monitoramento da criança, da necessidade de olhar para a criança. E ela imaginou um futuro assim, que a cada criança trancada com um computador e uma câmera. E aí não precisa supervisionar de perto. Porque ela não conseguia imaginar que em 10 anos você ia ter um computador na mão. O zip-zop, né? Imagina ela hoje com o Discord, o terror que não seria na vida dela. Então eu ouvi muita coisa desse tipo, assim, sabe? Muita coisa desse tipo. E eu acho que muito do que a gente está dizendo hoje sobre a tecnologia do amanhã vai envelhecer igualzinho. Quando eu conto a história da minha querida psicóloga local... Eu não conto para humilhar ela, não. Eu conto porque eu me sinto na pele dela hoje. Qualquer tentativa de acertar, cara, o que é essa tecnologia futura, assim, é uma temeridade até, porque tecnologia de comunicação nova, ela de alguma maneira desestabiliza a sociedade. E isso é assim desde sempre, né? Desde Gutenberg. Desde sempre. Isso. Gutenberg já foi o... Esse é o melhor exemplo. Quando a gente aprende a escrever uma coisa, aprender a imprimir um livro, cara, é revolta, a reforma protestante, a organização do mundo... O comunismo, cara, veio nesse rolê daí. Exatamente. Então, são os processos históricos, né, que têm indissociáveis essas manifestações de evolução técnica e essas manifestações
e ebulições sociais que vêm em função da técnica crescente, cara. Essas coisas acontecem, a gente está vivendo num momento que é muito rico nessa interseção, sabe? Como a tecnologia mexe com a sociedade, como a sociedade mexe com a tecnologia. E a minha percepção, de novo, isso é importante, não tem estabilidade à vista, cara. Não tem estabilidade à vista. O jornalista é o acendedor de lampião na rua? Talvez. Mas eu gosto da minha chama. Isso que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Álvaro, do Meteoro Brasil. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Tem mais um corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!